Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, igreja. Amém. Que honra poder estar aqui nessa noite, conhecer essa casa. Estou feliz porque o Senhor tem me dado essa oportunidade. Estar aqui é um privilégio. Quem se sente privilegiado de estar aqui nessa noite? Sente mesmo, de verdade? Sinta-se privilegiado porque não foi à toa que Davi disse: mais vale um dia nos teus átrios do que 1000 em outra parte. É melhor estar às portas da tua casa do que habitar nas tendas da impiedade. Não havia absolutamente nenhum outro lugar melhor para que você estivesse senão na casa do Senhor. Eu queria muito que você olhasse para a pessoa que está ao seu lado e dissesse assim para ela, para que ela tenha certeza que estar aqui não é uma obra do acaso ou não é folga. Não. Você faz parte de uma seleção criteriosa de gente que o Senhor escolheu para estar hoje aqui. Você até pensa, né? Ah, não, eu vim porque eu programei, porque eu tenho responsabilidade. E se a gente não vigiar, a gente começa a se achar, né? Eu vim porque eu sei escolher a melhor parte. Eu vim porque para ter crente bom igual a mim, tá para nascer. Mas a Bíblia diz que é o Espírito que nos convence. Essa carne aí, principalmente para quem já trabalhou na rua hoje, ela não queria culto, ela queria casa. Né? E quantas ameaças algumas pessoas aqui até receberam hoje, né? Ameaças emocionais. Tem pais aqui que ouviram: poxa, pai, de novo na igreja? Mães, né? Mãe, toda vez agora, tudo é igreja. Esposas, né? Maridos. Então eu quero que você tranquilize essa pessoa dizendo assim para ela: olha, você está no lugar certo. Teve gente que não falou: vou dar mais uma chance para você que é esquisito, tá bom? Diga assim para essa pessoa: você está no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa. Agora, sem esquisitice, pegue na mão dessa pessoa aí. Ai, Camila, eu não gosto. Isso é pedagógico, irmão. Toque a mão dessa pessoa aí agora. Segure a mão dela. Ai, Camila, é que eu fico sem graça. Por isso que tu segura requenguela e aí sente que a pessoa quer soltar. Você tem que segurar firme e deixar ela perceber que não se assentou-se ao lado de qualquer pessoa. Você tem que deixar ela perceber que assentou-se ao lado de um profeta, de uma profetisa do eterno. Deixa essa pessoa sentir que ela está segura se estiver aí ao seu lado. Segure a mão dessa pessoa. Diga assim para ela: você está no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa. Seja profeta e diga assim: por causa disso. Diga: por isso. Até o que era para dar errado, esse ano vai dar certo. Porque você está na hora certa, no lugar certo, fazendo a coisa certa. Deus está alinhando a nossa vida, aplainando o nosso caminho. Não é todo dia que Ele manda, mas hoje Ele diz: vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Oh, glória, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Pastor Marcos, Deus abençoe sua vida. O senhor é tão simpático. O senhor é carioca? É carioca? Não é paulista? Estranho. É brincadeira, o senhor é top. Pastora Ju, a senhora é carioca? Também não? Meu Deus, quanta gente nascendo da água e do Espírito aqui em São Paulo. Falando sério agora, de verdade, é uma alegria estar aqui hoje, viu? Deus abençoe. Uma vez eu fiz um post na minha rede social falando só sobre São Paulo, uma casa acolhedora. Eu digo para todo mundo, principalmente para quem vem de fora, né? Imigrantes nacionais e internacionais encontram casa aqui. Você é um bem-aventurado em morar em São Paulo. Corta esse pedaço aí pro pessoal do Rio de Janeiro. Mas olha, é a verdade. Deus abençoe, viu? Abra comigo a sua Bíblia no livro do Gênesis. Capítulo de número 21, glória a Deus. Capítulo 21, Gênesis.
Faz um favor para mim, você já deixou marcado aí Gênesis 21? Deixa selecionado, mas volta e dá uma olhada no capítulo 16 comigo, antes de Gênesis 21. Deixa separado aí esses dois. O meu, apenas uma folha separa um capítulo do outro. É o caso do seu, não? Não é o teu caso, né? Tu tá esperando aparecer aqui, né? Tu vai aprender a mexer nessa Bíblia aí, hein, menino? Depois fica pagando mico aí. Abre Marcos lá na frente, Apocalipse lá no meio, Isaías lá atrás. Você trata de usar a Bíblia. Gênesis 16, verso 7 em diante. Quem achou, diga amém. O anjo do Senhor encontrou-a junto a uma fonte de água no deserto, a fonte que está no caminho de Sur, e disse: Agar, serva de Sarai, de onde vieste e para onde vais? E ela respondeu: estou fugindo da presença de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: volta para a tua senhora. O anjo disse volta. O anjo disse o que, gente? Volta. Isso, volta para a tua senhora. Olha que coisa difícil o anjo está pedindo para Agar. E humilha-te debaixo das suas mãos. Volta para a sua senhora e humilha-te debaixo das suas mãos. E disse-lhe mais o anjo: multiplicarei sobremaneira a tua descendência, de modo que por numerosa não poderá ser contada. Disse-lhe também o anjo do Senhor: concebeste e terás um filho, a quem chamarás Ismael, pois o Senhor ouviu a sua aflição. Ele será como um jumento selvagem. Diga comigo, selvagem. Diga bem forte, selvagem. Isso. Ele será como um jumento selvagem entre os homens. A sua mão será contra todos e a mão de todos será contra ele. E habitará distante de todos os seus irmãos. Ela chamou o nome do Senhor que falava com ela, dizendo: tu és Deus que me vê. Pois disse ela: agora olhei para aquele que me vê. Por isso aquele poço se chama Beer-lahai e está entre Cádiz e Barede. Assim Agar deu um filho a Abraão e pôs o seu nome de Ismael no seu filho que tivera com Agar. E tinha Abraão 86 anos quando Agar lhe deu Ismael. Vai lá para o 21. Verso 9. Mas Sara viu que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera à luz a Abraão, zombava de Isaque. E disse a Abraão: deita fora esta escrava. Deita fora esta escrava. Nessa versão aqui diz: livre-se. Eu gostei dessa versão. Livre-se daquela escrava aí do seu filho, porque ele jamais será herdeiro com o meu filho Isaque. Verso 11. E pareceu isto muito penoso aos olhos de Abraão por causa do seu filho. Deus, porém, disse a Abraão: não te pareça mal por causa do moço e nem por causa da sua serva, nem por causa do menino e da sua escrava. Atenda a tudo que Sara lhe pedir, porque será por meio de Isaque que a sua descendência há de ser considerada. Mas também do filho desta serva eu farei uma nação, porque ele também é da tua descendência. Então se levantou Abraão de madrugada, tomou o pão, um odre de água, e os deu a Agar, pondo sobre o ombro dela. Também lhe deu o menino e a despediu. Pronto, ali também está despediu. Diga comigo, despediu. Diga, despediu. Presta atenção, lá no capítulo 16, Agar fugiu, tá bom? Complete aí para você não esquecer. Lá no capítulo 16, Agar fugiu. De novo, lá no capítulo 16, a serva Agar. Mas no capítulo 21, Abraão Então no 16 ela, mas no 21 ela foi. Legal. Conjuga verbo muito bem. E foi andando errante pelo deserto de Beceba. Alguém aqui que se atentou bem à leitura, lembra qual era o nome do primeiro deserto do capítulo 16? Qual era o nome? Eu quero que você grave isso. Sur significa muro.
O que significa Sur? Então deserto de Sur significa deserto do? Deserto de Sur significa deserto do? Muro é aquilo que te dá limite. Muro é aquilo que você bate de frente quando quer insistir. Quando você foge, o mais longe que você chega é de cara no... Só que agora ela foi despedida, ela não está em fuga. Agora ela foi mandada embora. Grita comigo e diga: liberdade! Liberdade! Parece que você não foi livre ainda. Nunca viu aquele filme Coração Valente? Diga comigo: liberdade! Liberdade! O som está bem aberto para a galera? O som está bem aberto ou o compressor está apertado? Porque a liberdade deles está meio presa. Liberdade é o que há de mais precioso. Nunca pronuncie liberdade como se pronunciasse qualquer palavra. Homens matam e morrem por liberdade. Tem pessoas agora querendo 15 minutinhos ou celebrando liberdade com 15 minutinhos de sol no pátio de uma penitenciária, só para que desfrutem aparentemente de um pouco de liberdade. Então entenda, porque a palavra do Senhor é clara em dizer que para isto se manifestou o Filho do Homem, para desfazer as obras do diabo. E dentre todas as obras que estão entre as prioridades de Jesus, liberdade é a principal dentre todas elas. Por isso a palavra de Deus diz: se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente. Agora veja como liberdade não é um conceito sobre estar preso ao redor, em volta de paredes ou livre. Paulo mesmo vai dizer: prendem a mim, mas não prendem a palavra. Prendem a mim, mas não prendem a minha alma. Prendem a mim, mas não prendem a minha consciência. Ele diz: porque a palavra de Deus que está em mim é livre. Porque a palavra de Deus que está em mim é livre. Então veja como o conceito de liberdade, uma vez que é alcançada verdadeiramente, não pode ser limitada por nenhuma circunstância ao seu redor. É por isso que a palavra de Deus orienta dizendo: se o Filho do Homem vos libertar verdadeiramente. Por isso ele não diz sereis livre, mas ele diz verdadeiramente sereis livre, porque parte da ideia de que verdadeira liberdade não é de fora para dentro, mas ela consiste de dentro para fora. Então eu vou te pedir para gritar liberdade mais uma vez, e eu quero que você compreenda que liberdade não é sobre voar ou ter asas. Liberdade não é sobre atravessar fronteiras de um país para o outro a hora que quiser. Liberdade não é apenas as circunstâncias financeiras que alguém pode ter aqui de comprar o que quer na hora que quer e do jeito que quiser. Liberdade trata-se de uma consciência convicta que não pode ser parada nem interpelada por nenhuma ideologia, muro, grade, barreira ou cova. Liberdade de quem é liberto por Cristo, nem a cova, nem a morte, nem a lápide podem pará-lo. Por quê? Porque a Bíblia diz que os que morreram com Cristo ressuscitarão primeiro para gozar de uma vida eterna, onde só aqueles que alcançaram esse nível de liberdade aqui poderá desfrutar desta mesma liberdade lá. Qual é a palavra de ordem nessa noite? Qual é a palavra de ordem nessa noite? Bora! Qual é a palavra de ordem nessa noite? Liberdade! Liberdade não é barato. Se fosse, não valia tudo que vale. Tudo que custa muito caro é porque é muito valioso. Agar vai receber a sua liberdade. Quando você olha a história da vida dela sendo contada lá no capítulo 16, quando Sara queria que ela deitasse com Abraão, seu marido, porque Sara ainda não conhecia o nível do poder do Deus que havia chamado sua casa, e ela ainda não compreendia que Deus não dependia de circunstâncias favoráveis para fazer cumprir uma promessa. Então, levando em consideração que ela já era muito avançada em idade, ela pensa que Agar, por ser uma serva fiel, daquelas que subiu do Egito depois da passagem de Abraão e dela por lá, fosse uma daquelas em que ela poderia confiar. E de fato ela era de confiança. Aonde está a prova disso? A prova disso é que muitas pessoas querem criticar Agar como se ela tivesse seduzido Abraão para deitar em sua cama, quando na verdade ela tinha uma diferença de idade absurda de um homem que ela na verdade já servia há muito tempo como Senhor, respeitando como Senhor, e agora vai ter que se ver na situação de certa maneira deixar ser usada como parte do serviço de sua casa.
para poder cumprir a ordem da sua senhora, visto que é leal a ela. Sara não escolheu qualquer pessoa, Sara escolheu uma serva fiel. Então aprenda a entender a condição de Agar. Ela não é uma prostituta. Ela não é uma mulher leviana, como às vezes a gente quer colocar, só porque simplesmente dela não foi gerado o filho da promessa. Então entenda a condição, não do jeito que a sociedade quer romantizar, mas do jeito que está escrito na palavra. E agora, amando de Sara, Agar vai deitar-se na cama de Abraão, e fértil como era, ela vai conceber e ela passa a gerar um filho. Depois de obedecer essa ordem de Sara, Sara não estava preparada para ver o crescimento de uma nação no ventre de Agar. Porque Agar não vai passar todas as aflições que vai passar a partir de agora, só porque é uma mulher gestante, não que isso já seja pouco. Mas ela vai passar o que vai passar agora, porque uma vez que ela carrega a semente de Abraão, ela carrega mais do que um filho, ela carrega uma nação. Você nunca parou para pensar que existem dores, frustrações, níveis de perseguições, dos quais você é impelido, afligido, e você às vezes fica pensando, meu Deus, só por causa de um emprego? Só por causa de uma liderança? Só por causa de uma unção? Só por causa de um ministério? Tem gente aqui que pensa até que a perseguição está ligada à sua aparência. Só porque eu sou assim, só porque eu sou assado, e o Senhor está dizendo para mim e para você, não. É porque você se vê apenas diante de um projeto, mas Deus vê uma nação. Aquilo que você está gerando nunca diz a respeito só de você, mas diz respeito a toda a geração que virá após você. Existem pessoas aqui que são os primeiros cristãos dentro da sua casa e viveram um nível de embate, de combate espiritual tão forte que não entenderam, disseram, meu Deus, mas eu não obriguei ninguém a ser crente lá em casa não. Eu apenas quis começar a servir a Deus, e foi espanto noturno, foi seta voando de dia, foi peste rondando de noite, foi síndrome do pânico, foi aperto para tudo que é lado, e você pensa, gente, só porque eu decidi ser crente? Não, essa é a sua visão natural. Não é só porque você decidiu ser crente, mas é porque a partir de você agora, toda a tua linhagem ganha um antes e um depois. E isso é muito forte na atmosfera espiritual. Às vezes a gente vê uma pessoa vindo aqui na frente e confessando Jesus como Senhor, entregando a sua vida a Cristo, e a gente pensa assim, ai que bênção, uma pessoa entregando a vida para Jesus. Deus nunca vê uma pessoa. Todas as vezes que uma pessoa vem aqui na frente, Deus vê uma geração inteira, Deus vê uma nação inteira, Deus vê uma família. E eu não estou inventando não, é a visão de Deus. E está na hora da gente enxergar como Deus enxerga, está na hora da gente começar a ver como Deus vê. Por exemplo, em Gênesis 12, quando ele chama Abraão, ele vai dizer assim, Abraão, te darei filho, eu vou multiplicar a tua descendência. A impressão que dá é que a promessa de Abraão, que se cumpre muito também em Jacó, na verdade era de Jacó e não de Abraão, porque só Jacó teve 12, de onde saíram as tribos de Israel, mas Abraão na verdade só teve, do filho da promessa ele só teve um. Mas Deus nunca olhou para Isaac e chamou ele de Isaac, mas chamava ele de porque ele era uma nação inteira. As pessoas olhavam para ele e pensavam, Abraão teve um filho. Deus olhava para ele e dizia, Abraão teve uma nação. Abraão está gerando uma multidão maior do que as areias que enchem a praia. Abraão carrega uma multidão maior do que as estrelas que povoam o céu. Deus te trouxe aqui para dizer, amplia a visão. Eu não te vejo como você se enxerga. Você é muito maior do que você imagina. É por isso que essa aflição, essa perseguição, essa afronta, não é por causa da cor da tua pele, não é por causa do tom do teu cabelo, não é por causa disso ou daquilo. Esta aflição é porque o que você carrega pode até parecer pequeno aos seus olhos, mas traz um antes e um depois na história da vida de quem você passa. Então amplia a visão, abra comigo a boca e diga, amplia, Senhor, a minha visão. Depois que Sara vê que Agar começa a gerar, sua barriga começa a crescer, ela não resiste àquilo, porque Agar era escrava, era serva, e não havia sido forjada para ser senhora. Só que agora ela tem um nível de hierarquia, não porque ela é bambambam, mas porque ela está debaixo de uma palavra que Deus liberou a Abraão, e Sara colocou Agar debaixo dessa palavra.
Tem gente que quer ajudar a gente, mas não tem noção do que tem sobre a própria cabeça. E depois que vê a gente crescer com a ajuda de quem deu, persegue a gente mesmo. Mas por quê? Porque a gente não vê como Deus vê. Se você tivesse noção do seu tamanho, se você tivesse noção da sua influência, se você tivesse noção do que sua vida carrega, você não sentava em qualquer mesa. Você não falava com qualquer pessoa, você não curtia qualquer foto. Se você soubesse como Deus te vê, se você soubesse o tamanho daquilo que você carrega, você não entrava em qualquer casa, não fazia aliança com qualquer amigo, não beijava qualquer pessoa, não servia jantar para qualquer gente. Esteja preparado para ver quem você deseja abençoar ficar maior do que você. Não foi o caso dela, mas às vezes isso acontece. Então comece a considerar que o que você carrega é grande o suficiente para abençoar pessoas que nem estavam na linhagem. Por quê? Porque Deus gosta de mim? Não. Porque eu preciso acreditar quando Ele liberou uma palavra sobre mim. Qual foi a palavra que Ele liberou sobre Abraão, gente? Deus, quando chamou Abraão, diz assim para ele: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Sabe o que Deus está dizendo, Abraão? Quem não gostar de você não precisa gostar de mim. Isso não é promessa, isso é aliança. Quem não gostar de você não precisa gostar de mim. E a prova disso, Camila, a prova disso, Davi vai salmodiar e vai estar descrito no livro de 1 Samuel, capítulo 22, um salmo que ele vai cantar, aonde ele vai dizer que numa batalha contra os seus inimigos, os inimigos clamaram até a Deus no céu, mas não houve no céu quem os ouvisse ou quem os respondesse. O que Davi está dizendo? Eles clamaram a Deus certo, clamaram ou não? Sim, eles disseram que vendo que Israel prevalecia com Davi, o texto diz que eles clamaram até o Deus de Davi, o Deus dos céus, mas não houve no céu quem os atendesse. Não significa que Deus não ouviu, significa que Deus não correspondeu. Porque Deus está dizendo: eu não tenho obrigação de corresponder com quem eu não tenho relacionamento. Não é sobre o quanto você conhece de mim, mas é o quanto diz o Senhor: eu conheço de você. Não é só o quanto você tem de mim, mas o quanto eu tenho de você. E tudo isso inaugura lá em Abraão, quando Deus não só dá para ele uma promessa, mas faz com ele uma aliança. Por isso que agora a H está tremendamente abençoada. A coisa é tão séria que uma vez que não estava preparada para tamanha honra, porque isso não estava no plano de Deus. Rapaz, olha isso. Não sei se vocês estão entendendo. H gerar Ismael estava no plano de Deus? Estava, gente. Foi plano de quem? Aí Deus abriu uma emenda no plano, sim ou não? Sim ou não? Fica com medo não, irmão, não foi H que foi atrás de Deus não. Foi Deus que foi atrás dela no deserto por causa da semente que ela carregava. E ele não disse para ela: eu vou te matar. Sabe o que ele disse para ela? Teu filho tem um nome, você vai conhecer. Ele será como um jumento selvagem. O que ele está dizendo? Eu serei com vocês no deserto. Então, mas presta atenção. H estava no plano de Deus? Tem gente que está com medo. H estava no plano de Deus? H foi plano de quem? Sara e Abraão. Agora, Deus incluiu para ela uma porção, sim ou não? Sim ou não? Olha a grandeza do que Abraão carrega. Quando você entender o que você carrega, você vai compreender que tem gente que não está nem no plano. Se você estender uma mão, entra no plano. Se você der guarida, não, Camila, nada a ver, nada a ver? Mateus capítulo 15, verso 21 em diante. Uma mulher cananeia, grega, cirofenícia, que não era dos filhos de Israel, tinha uma filha miseravelmente endemoniada. Vendo que Jesus passava pelas cercanias de Tiro e Sidom, saiu correndo atrás dele, gritando e dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. A filha da mulher cananeia estava miseravelmente endemoniada. Mas perceba o clamor dela diante de Jesus: filho de Davi, tem misericórdia de? Mas ela queria que quem fosse liberta. Mas ela disse: tem misericórdia da minha filha? Ela disse: tem misericórdia de? Olha a inteligência dessa mulher.
Porque se o Senhor liberar sobre mim, se for por mim, por quê? Porque não há manifestação para quem não busca. Não há manifestação para quem não intercede. Não há manifestação para quem não conhece Deus. Responda com inteligência. Deus tem compromisso com o endemoniado? Não. E quem estava endemoniado, a mãe ou a filha? Só que a mãe era cananeia, porém a mãe está buscando, filho de Davi, olha ela reconhecendo o senhorio de Cristo. Tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Ela gritava e clamava. No final a filha dela ficou liberta, sim ou não, gente? Liberta, por quê? Porque Deus teve misericórdia da menina? Não, porque o clamor dela era: tem misericórdia de... Aí isso aqui é Deus dizendo: quando eu entro na sua vida, eu faço nela o que eu quiser. Escute isso. Foi o que ele fez com Zaqueu. Lembra? Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém entrar na tua casa. O que é isso, Zaqueu? Eu vou entrar no teu caminho. Eu vou mudar a tua história. Eu vou originar um novo plano. Presta atenção. Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém entrar na tua casa. Ele entrou no caminho de Zaqueu. Quando ele quer, ele entra. Agora, no caso da mulher cananeia, não foi assim. Não foi ele que entrou no caminho dela, foi ela que entrou no caminho dele. Tem misericórdia de mim. Ele não respondia a palavra e ela continuava gritando, ao ponto que ela vai para frente da trilha, aonde ele está andando, dobra o joelho, se prostra e diz: Senhor, socorre-me. Aí o que Deus está dizendo para a gente? Quando eu entro no teu caminho, igual Zaqueu, eu faço na tua vida o que eu quiser fazer. Mas quando é você que entra no meu caminho, eu faço por você até o que eu não tinha que fazer. Vou perguntar de novo: Jesus tem compromisso com o endemoniado? Foi ele mesmo que disse que veio primeiro para as ovelhas da casa de Israel. A cananeia é da casa de Israel? Mas mesmo assim ele a abençoou, sim ou não? Sim ou não? Porque quando eu entro no caminho dele com adoração, com busca, quando eu estou diante dele trazendo na minha vida uma palavra, não há absolutamente nada que Deus não faça, nem por mim e nem pela vida daqueles que eu tenho apresentado diante dele. Tá de mão abaixada, porque já era para você estar dando glória. O que Deus está dizendo é: não importa a circunstância, que para gerar o que você está gerando, você precisou passar ou perder. Agora você está debaixo da minha palavra, e agora você não é mais responsabilidade de Abraão. Você agora é responsabilidade minha. Você não é responsabilidade de quem te colocou nessa circunstância. Você agora é responsabilidade minha. Então fique debaixo da palavra, porque Deus vai atravessar qualquer deserto para achar e te libertar. Oh, aleluia! Se Deus está falando com você sobre poder, diga glória a Deus. Se Deus está ampliando a sua visão para você começar a entender o que você carrega, diga aleluia. Sara começou a espizinhar, Agar não aguentou, não estava preparada para aquilo, fugiu, foi-se embora barriguda para o deserto. Perdeu o tino. Ela não estava preparada para aquilo. Ela não estava no plano. Ok? Não estava preparada para aquilo. Não estava preparada para aquela grandeza. Ela não estava preparada para uma envergadura daquele nível. Ela pensa que carrega um filho, mas Deus deixa claro para ela no deserto de Sul: isso não é um filho, isso é um país. Isso não é um filho, isso é uma nação. Agora escute. Até quem não gosta de você vai passar a te respeitar quando você entender o que você carrega. Não é possível que você entendeu, não. Você vai sofrer e vai se afligir, será angustiado por algumas coisas que foram geradas em você e você não pediu, por algumas unções que você carrega e você não pediu, por alguns dons que você tem e você nem pediu, porque a Bíblia diz que ele distribui a cada um conforme ele quer. Tem gente aqui que está vestido túnica colorida que nem pediu para ter, está na cova que nem planejou sonhar. Tem gente aqui que a mão que ajudou é a mesma que te estapeou porque não te aguentou, não aguentou ver você desenvolver mesmo num cenário de dor.
Porque tem muita gente que está do nosso lado preparado para ver a gente igual, mas não está preparado para ver a gente melhor. E quando eu digo melhor, eu não estou dizendo que Agar é melhor do que Sara, não. Porque o filho da promessa está com Sara. Porém, o fato de Agar ter gerado primeiro deixa Sara desestabilizada. Ela fica desequilibrada e começa a afligir a alma de Agar. A maior prova do que eu estou dizendo é que no texto, no aramaico, Sara chama Agar de serva quando manda ela deitar-se com Abraão. Mas depois que ela passa a gerar, Sara só chama ela de escrava. E tem diferença? Tem ou não tem? Tem ou não tem? Ela está odiando Agar por causa do que Agar carrega. Mas quem foi a porta para Agar carregar o que carrega? Na verdade, o ódio que ela tem de Agar não é de Agar. Existem pessoas que não odeiam a gente, odeiam o nosso reflexo diante delas. Odeiam ver que nós estamos vivendo o que Deus tinha para elas. Mas por incredulidade, medo ou covardia, colocaram a gente na vez. E não estavam preparadas para ver o que aconteceu. Deus está falando com alguém aqui ou eu estou viajando? Por causa do desatino, Agar foge. Foge e vai parar no deserto. Qual é o nome do primeiro deserto? Qual é o nome do primeiro deserto? E Sur significa o quê? A fuga dela não vai longe, porque o caminho da fuga só te leva para o deserto do muro. Isso aqui é profético. Toda vez que você foge, você pode carregar algo grande, mas você será limitado. Toda vez que você foge, você pode carregar algo maior do que você, mas você ficará paralisado. Toda vez que você foge, você pode carregar algo que o próprio Deus permitiu você gerar. Porque como diz pastor Elisete Malafaia, homens e mulheres fazem sexo, filho quem dá é Deus. Então há aqui uma vontade ainda que não diretiva, mas permissiva, de um ciclo natural para que Agar venha gerar vida. E veja, você pode estar carregando algo que o próprio Deus abençoou, mas ficará limitado se a motivação do teu ponto de partida não for libertação, for uma fuga. Não for liberdade, for uma fuga. Eu vou contar de 1 a 3 e tu vai dizer para quem está do teu lado, se fugiu, volta. Calma que eu não contei até 3 ainda. No 3 você vai dizer, se fugiu, volta. Meu Deus, peraí. É 1, é 2, é 3, diga! Volta. Volta, 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 irmão. Não tem caminho para você na fuga. A fuga pode até te dar um escape momentâneo, mas ela não é direção de vida. A fuga vai te colocar num beco sem saída. A fuga vai fazer com que você coloque em risco aquilo que Deus te deu para o futuro. A fuga vai encerrar a projeção de Deus para a sua vida. Por isso mesmo, chorando, ela vai ver que o Deus de Abraão vai aparecer agora a ela também. Por quê? Porque Deus também nos considera como indivíduos. E porque Ele fez uma aliança com Abraão, Ele há de se responsabilizar agora por aquilo que Agar carrega. E Deus não considera mulheres que geram o que Ele quer como incubadoras. Deus considera essas mulheres como mães. Então para Deus, Agar não é uma escrava. Para Deus, Agar, independente da circunstância, ela é uma mãe. Deus não separa filhos de mães. Maria que o diga, Joquebede que o diga, Agar que o diga. Desde que ela deitou na cama de Abraão, Sara deixou claro para ela que o filho era de quem? Que era de Sara e de Abraão. Mas Sara ficou com o filho? Porque Deus não dá o que você gera para outro. Deus não faz isso. Isso aqui é coisa muito séria. A Bíblia diz que o primeiro que planta também é o primeiro que colhe. E tem gente aqui querendo carregar o que Deus deu de qualquer jeito, porque está achando que no final o nome vai ser do outro. Está achando que no final a honra vai ser do outro. Está achando que no final a reputação vai ser do outro. Cuida da empresa de qualquer jeito. Cuida do setor de qualquer jeito. Cuida da igreja de qualquer jeito. E o que Deus está dizendo é, o que eu te dei para gerar, cuida você e cuida bem. Cuida você e cuida direito.
Ele olha para ela naquele deserto e ele diz: Agar, o que fazes aqui, Agar? De onde vens e para onde vais? O que ele está dizendo para ela? Agar, acorda, você não está vendo que você está perdida? Você está perdida, Agar. Ela começa a chorar e ele diz: Agar, o menino que você carrega, por ser da descendência de Abraão, eu vou cuidar. Estou parafraseando para você entender. Quando ela olha ele falando com ela, ela diz: Eu Roi. Ela é egípcia, mas ela vai falar em hebraico. Porque nunca é em vão o tempo que você passa na casa da servidão. Você aprende, irmãos, a alegria é muito bom, mas a escola que forma os valentes se chama sofrimento. Eu Roi, eu vi o Deus que me vê. Aí Deus responde: o nome do menino será Ismael, que significa o Senhor te ouviu. O que Deus está dizendo para ela? Agar, eu não só te vi, eu também te ouvi. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você essa noite aqui? Ele está dizendo: quando você se propõe a não abortar, a não esfaquear, a não desintegrar e a não, por causa de orgulho, não querer voltar ao lugar que eu quero te conduzir. Quando você é humilde na minha presença, sabe o que vai acontecer com você? Não importa qual é a aflição que alguém te colocou, o Senhor está dizendo: eu vou ver e vou ouvir. Eu estou considerando tudo. Alguém está ouvindo o que Deus está dizendo aqui? Há alguns injustiçados aqui nesta noite, e Deus está dizendo: eu estou ouvindo tudo. Há alguém aqui que ficou difamado indevidamente, e Deus está dizendo: eu estou ouvindo tudo. Há alguém aqui que está sendo perseguido levianamente, e Deus está dizendo: eu não sou uma testemunha passiva, que vê e não pode falar, que ouve e não pode dizer. Lembra Israel? Depois de 400 anos de silêncio, o povo vai chorar e gemer, e o que Deus vai fazer? Vai ficar quieto? Vai não. O texto diz a Moisés, o Senhor falando: Moisés, vai libertar o meu povo. Por quê? Porque eu vi e ouvi a aflição do meu povo e desci para livrá-los. Oh, meu Deus do céu! Você pode celebrar ao Deus que não é testemunha comprada, ao Deus que não é testemunha passiva, ao Deus que não aceita suborno. Levanta a mão direita o mais alto que você puder, coloca ela bem lá em cima, coloca a esquerda na mesma altura. Vai, meu filho, levanta esse sovaco aí. No 3, você vai estender essa mão sobre a vida de alguém, mas aqui, ó, não é de qualquer jeito não, é daquele jeito. Você vai estender a mão sobre o ombro de alguém e vai dizer assim para essa pessoa: Deus está considerando tudo. É 1, é 2, é 3. Pregue isso aí, pregue. Ele está dizendo para alguém nessa noite: vi, ouvi e estou tomando providências. Vi, ouvi e não vou ficar quietinho. Vi, ouvi e estou tomando a dianteira. Vi, ouvi e estou indo na tua retaguarda. Vi, ouvi e eu vou fazer justiça. Vi e ouvi e eu vou abrir caminho. Eu vi, ouvi e eu vou te dar passagem. Eu vi e ouvi e eu vou dar um jeito para você. É isso que Deus está dizendo para ela. Agar, eu não sou só o Deus que vê, também sou o Deus que... Por isso o nome desse menino será Ismael. Ribalaia rabassúria. Meu Deus! Olha para quem está do teu lado e diz: fica quietinho que Deus fala. Fica quietinho que Deus fala. Só se humilha que Deus entra. Fecha a boquinha que a boca de Deus se abre. Se você fechar a tua boca, a boca de Deus se abre. Se você recolher a tua mão, a mão do Senhor se estenderá. Vi, ouvi. É isso que ele está dizendo. Estou considerando tudo. Estou considerando tudo. Ó,
vou multiplicar esse menino H. Ele também é descendência. Ele também é uma nação. E ele vai ser tão forte que não vai precisar de apoio por uma vida inteira. É isso que significa jumento selvagem. Sabe o que Deus está dizendo para H? H, teu filho será tão forte que ele vai se garantir. Você está entendendo o que você carrega? Camila, mas Isaac? Hoje eu não vim pregar de Isaac, eu vim pregar de Ismael. Deus está dizendo, não tenha medo do que você carrega, porque o que eu coloquei dentro de você é forte e não pode ser domesticado. É forte e tem ímpeto. É forte e não tem cabresto. Você sabe o que é jumento selvagem? Não pode ser guiado. É forte. Catuca 2 aí diz, se ajeita porque é forte. Se ajeita aí nessa cadeira, vai, arruma esse cinto, estufa esse peito, levanta essa cabeça. O que você carrega tem garantia. O que você carrega tem garantia. Olha isso. Agora H. Estou parafraseando numa linguagem aqui no populacho. Cola comigo e faz o que eu estou te falando, que vai dar tudo certo. E o que eu tenho que fazer? Volta. Rapaz, depois de um encontro desse, que você vê o Deus que te vê. Depois do encontro onde você pensou que carregava um bastardo, e agora Deus diz, é filho. Depois de um encontro desse, quando você pensa que você está arrebentada, moída, quebrada, seca. E Deus diz, te acalma. Porque eu estou considerando tudo. Você não pensa que vai ouvir de Deus um volta. Esse contexto combina com um vai, sim ou não? Ninguém, depois de uma experiência com Deus, quer ouvir volta. Quando Deus vem assim tão forte, a gente não pensa que Ele vai dizer volta. A gente pensa que Ele vai dizer vai. E vamos falar a verdade, ninguém quer de Deus um volta. Quando Elias estava na caverna, ele não queria ouvir de Deus um volta. Ele queria ouvir de Deus, mas o que inaugurava o tempo da sua ascensão e do seu arrebatamento não foi um vai, foi um. No dia que Pedro foi chamado, ainda nem sabia que Jesus era o Cristo. Trabalhou a noite inteira, estava cansado, mão machucada, costurando, limpando e lavando a rede. Barco parado na proa, o rabi, a quem ele pensa que é apenas um mestre, mas não sabe que é o Senhor, está lá lavando a rede. Não foi lá para trazer peixe, foi lá para pescar Pedro. E quando ele está lá, o dia que inaugura o chamado de Pedro, e junto com ele, a igreja primitiva e o manto apostólico da igreja, não apareceu num cenário de vai, lembra? Mas o que inaugura, um dos homens mais incríveis depois de Jesus Cristo que passou por essa terra, não foi um vai. Jesus olhou para ele e disse, volta. Voltai ao mar alto e lançai as... Por que você tem tanto medo de volta? Olha o que o Senhor está dizendo para H. H, volta. E humilha-te debaixo da mão da tua senhora. E o que a gente fica pensando quando a gente ouve isso? Que Deus não está do nosso lado. Que Deus está defendendo a casa de Abraão. Que Deus está defendendo quem é crente há mais tempo. Que Deus está defendendo quem carrega título ou cargo eclesiástico. Fala a verdade. Você começa a pensar que Deus tolera a injustiça. Você começa a pensar que a mão de Deus está apoiando a mão que te arrebentou. Não, vai dizer que você nunca sentiu isso? Vai me dizer que você nunca sentiu que parecia às vezes que a mão de Deus estava em favor de quem te afligiu? Eu fico pensando no dia que H recebeu a despedida. Agora eu estou falando do capítulo 21. Abre um parênteses aqui. Olha como é que Deus chegou para Abraão. Imagina se H estivesse ouvindo atrás da porta, igual Sara ficou quando ouviu a promessa que Deus fez. Imagina a cena, no dia que Deus chegou para Abraão e disse assim, Abraão,
não temas fazer o que Sara, tua mulher, te diz, mas antes, tudo o que ela te diz, ouve a sua voz. Imagina se a H estivesse ouvindo isso atrás da cortina da tenda, ela ia dizer, então é do lado dela só, né? Faz tudo o que ela te diz. E o que ela disse? Manda a moça embora. Livre-se. Não tratou como gente, tratou como coisa. Às vezes a gente tem essa impressão. A impressão de que Deus está em favor de quem me abateu. Mas eu também não posso dizer para você que é só uma impressão. Eu preciso te falar que às vezes a vara que te aflige, ela só está humanamente na mão do homem, mas divinamente na mão de Deus. Deus disse o que a Moisés? Vai libertar o meu povo, mas Faraó não vai deixar. Por que não? Porque eu vou endurecer na vassoura o coração dele. Por que Deus faz isso, Camila? Deus é injusto? De maneira nenhuma. Só que o cálice da ira de Deus precisava ser cheio. E estava na hora de Deus fazer justiça a Israel. Então não haveria mais espaço para misericórdia. E para que isso acontecesse, Faraó não poderia mais ficar vivo. Aquilo que Deus estava para fazer era para que quando o povo passasse do outro lado do Mar Vermelho, não dissesse assim, vocês venceram hoje. Mas que, como disse Moisés, eles passassem dizendo, os inimigos que viste hoje, nunca mais outra vez o vereis. Quando Deus quer colocar um nunca mais de uma aflição, de uma prisão, de uma perseguição na tua vida, Deus endurece o coração de quem está te afligindo, para que ele possa fazer uma justiça definitiva. O que Deus está dizendo, para quem é advogado vai entender, é que ele vai terminar o processo sem recurso. Não vai poder ter nem primeira, nem segunda, nem terceira instância. O que ele está dizendo é, ei, aquele que é de Deus, o maligno não toca. Então se o maligno está afligindo, a vara está na mão dele, mas o plano está na mão de Deus. Por isso Deus está dizendo, ei, humilha-te. Sabe o que é isso? Aceita esse processo. É uma filosofia aí popular, mas é verdade. Certa vez eu li um negócio que dizia assim, você também já deve ter lido, aonde diz assim, às vezes tem que doer como nunca, para não doer nunca mais. Está entendendo? É isso que vai acontecer com H. Vai doer de uma vez por todas, para não doer nunca mais. Então para de ficar com raiva de quem tem a vara. Para de ficar com ódio de quem é o dono da casa. Está na hora de você entender uma coisa. Quando Deus assume a tua vida, deixa eu te perguntar, Deus já assumiu tua vida? O governo da tua vida é de Deus ou só das tuas finanças? O governo da tua vida emocional é de Deus ou só da tua casa? Quando Deus governa a sua vida, você entra numa direção. Completa para mim, por favor. Você entra debaixo de uma? Debaixo de uma? E o que você tem que entender é que na direção de Deus, até voltando, você avança. Na direção de Deus, até voltando, você rompe. Até voltando você cresce. Então Deus trouxe alguém hoje aqui para dizer, se tiver que voltar, volta. Porque ao contrário do que dizem por aí, quando dizem assim, os humilhados serão exaltados. Tem isso na Bíblia não. O que está escrito, e foi o próprio Cristo que falou, não foi que os humilhados serão exaltados. O que está escrito é que quem se humilha, oh meu Deus do céu. E tem diferença ou não tem, gente? Tem diferença ou não tem, gente? Se humilha. Olha o que ele está dizendo, H. Volta e se humilha debaixo da mão da tua senhora, porque acerca de ti, desse menino, eu vou cuidar e fazer uma grande descendência. Deus mandou eu parar aqui só um cadinho para dizer a alguém aqui, a sobremesa que você quer comer está atrás de um pote de sal. Olha para quem está do teu lado e diz, come um pouco de sal. Que crente melindroso sou eu e você, que não aguenta nada. A primeira, irmã,
É porque eu não engulo o sapo, pois tu deveria ter um brejo em casa. Que crente é você? Que raio de cristão é você? Que não pode ouvir nada, que faz mais barraco do que o ímpio, que xinga na internet, que vai para a mão te levantar dedo, achando que teu jejum ameaça Deus. Ó Deus, eu sou tua serva, hein? Se o Senhor está dizendo, se eu sou teu Senhor, abaixa esse dedo, bota tua boca no pó, talvez assim haja esperança. Aprenda a descer, aprenda a se humilhar. Que crente é a gente que não aguenta uma afronta? Que cristão é a gente que não aguenta uma humilhação? Que crente é você? Não bata no teu peito e diga que tu é crente. Se tu não aguenta levar um desaforo para casa, tu é ímpio. Quem não aguenta levar um desaforo, não pode dizer que é cristão, não, meu irmão. Que crente é você que é o primeiro a arrumar confusão em casa? Que crente é você que não tolera o devaneio de alguém que nem conhece a Cristo, mas é o primeiro a ficar revoltado? O quê? Ele falou o quê? Ah, meu irmão, agora ele vai ver que eu sou crente, mas não sou. Sou bobo não. Fulano vai ver que eu sou homem igual a ele. Pô, não devia ser homem igual a ele. Você não devia ser homem igual o ímpio é. Você não deveria ser homem igual o afrontador é. Você deveria ser homem de Deus. Homem que espera no Senhor. Homem que cala quando a vontade da carne é dar um tiro. Do lado de cá. Ebaia, calaia, súria. Não. Tá pensando o quê? Que porque eu sou crente eu sou otário? Não, mas a gente está pensando que porque você é crente, você seria mais manso, você seria mais inteligente, você seria mais tolerante. E a mulher de Deus? Fulana, tá aí? Tô, mas não tô podendo falar não. Tô numa correria aqui terrível. É porque eu fiquei sabendo o que a fulana falou de você. Fala. Não, pode falar. Já desliguei o fogo. Ah, ela falou isso? Ah, é? Então ela vai ver os prints. O dossiê que eu tenho aqui. Vou fazer, vou rasgar, vou acontecer, vou humilhar. Eu vou acabar com a casa dela. Esse tipo de expressão jamais deveria estar na boca de uma mulher que serve a Deus. Você não tinha jamais que dizer eu vou acabar com ela. Você tinha que dizer eu vou interceder por ela. E mostrar para ela que com mulher de Deus não se brinca não. E por que não? Porque agora Deus vai matar ela? Não. Porque agora ela vai ver o poder de uma mulher que bota o joelho no chão. Deus vai salvar a casa dela. Deus vai libertar ela. Mas olha como é que o glória a Deus diminui. Porque o que a gente quer? A gente quer briga, 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 briga. Só que a vitória de H não estava numa discussão, estava numa humilhação. E se eu te disser que o que você mais quer está escondido atrás do que mais te humilha? Quanto vale a sua liberdade? Sua liberdade não vale nem 5 minutos de humilhação? Sua liberdade não vale perdoar um afrontador? Sua liberdade não vale se calar por um tempo e esperar a poeira baixar? Será que o currículo do Deus de Israel não é o suficiente para você descansar na justiça dele e não na sua? Será que tudo que você caminhou com Deus até aqui coloca Deus na posição de alguém que não vai fazer nada e por isso você tem que defender e falar e brigar e fazer e acontecer? Pois eu vou lhe dizer, há 2 tipos de crente na igreja. O servo de Deus e o outro que não. O que não faz o que quer. O que é servo de Deus só faz o que Deus quer. Um crente que é servo de Deus não tem paz nem para usufruir do próprio direito. Quem é servo de Deus aqui sabe do que eu estou falando. Quem aqui já se viu no direito de rebentar, de descer a roseira,
Mas no direito, Deus falou assim: se tu abrir mão do teu direito, eu vou liberar da minha mão uma vitória. Aí você vai lá e refreia o gemido, dá 2 passos para trás. Quem aqui no seu direito disse: eu vou processar fulano? Aí foi num culto poderoso, Deus disse: tira a mão. Quem já teve essa experiência? Você saiu de casa dizendo: amanhã o advogado vai estar com a causa na mão. Aí Deus usa um vaso e diz: teu advogado sou eu. Tira a mão do homem. Quem já teve essa experiência? Muita gente, né? É quando você é servo de Deus. Servo de Deus faz o que Deus quer. E muitas vezes Deus quer o que a gente não quer. Deus quer que você se aproxime de uma menina na escola que é um nojo. E você diz: eu não quero assunto com essa menina porque ela é um nojo. Aí você diz: eu não vou. Aí Deus usa o pregador do nada, vira para o lado dos adolescentes e diz: mas eu quero. Você diz assim: não, eu quero andar com quem é popular, porque de crente esquisito já basta eu. Eu quero deixar a galera pensar que eu sou descolado. Então, quanto mais eu andar com popular, melhor para mim. Menos afronta, menos perseguição, mais tranquilidade. Aí Deus vem para o culto do nada, vira para a moçada e diz: eu quero que você procure o mais tímido da classe. E dê um pouco do seu brilho para refletir nele, deixar ele aparecer um pouco. Fala um pouco de Jesus para ele. Porque normalmente o que a gente quer não é o que Jesus quer. Mas por que a gente faz o que ele quer? Porque o que ele quer é sempre 1000 vezes, infinitamente melhor do que o que a gente quer. H vai voltar. Porque com Deus até voltando a gente avança. Com Deus voltando, se é com Deus, até voltando a gente rompe. Aquele rapaz que eu vi aqui do teclado, eu tive a impressão dele ser o tecladista do Lucas. Eu estou certo? Certa. Cadê aquele menino? Vem, meu filho, que saudade de você. Vem para cá. Vamos encerrar junto. No capítulo 21, o tempo passou. O tempo? O tempo? O tempo passou. Você tem que entender que o tempo passa, mas Deus não esquece. Deus trouxe alguém hoje aqui para dizer: volta sabendo que passe o tempo que passar, eu não me esqueci de nada do que eu te falei. Tem gente aqui que está magoado com Deus porque obedeceu, mas ainda não teve resposta. Obedeceu, mas ainda não viu justiça ser feita. Obedeceu, mas ainda não viu o recurso ser liberado. Obedeceu, mas ainda não teve de volta o que foi tirado. Obedeceu, mas ainda não foi restituído. Tem gente que está hoje aqui, irmãos, e não é porque está motivado em adorar, não. Tá? Porque já ficou treinado em obedecer. Veio para a igreja de teimoso. Como quem diz: Deus, eu estou na tua mão e fora da tua mão eu não estou em lugar nenhum. Então, seja para viver, para morrer, seja para ganhar ou para apanhar, eu estou na tua mão. Tem gente aqui que dá glória a Deus de raiva. Família, eu dou aleluia porque minha vida é essa. Deus me treinou, eu não sei mais viver longe dele, não. Então, quer seja para ser humilhado ou para ser exaltado, eu estou na mão de Deus. Quer seja para ser amado ou para ser repelido, é na mão de Deus que eu estou. Só que hoje Deus te diz: bem-aventurado és tu, bem-aventurada é você, minha irmã, bem-aventurado é você, meu irmão. Deus te trouxe aqui, Ele está dizendo: passa o tempo que passar, eu não me esqueci do que eu te prometi. Eu não me esqueci do que eu te prometi. Camila, e qual é a minha garantia? A garantia é que você só vai ver cumprido tudo o que Deus te disse se você obedecê-lo. E se em obediência Ele está dizendo para você: volta, você tem que voltar. Se em obediência Ele está dizendo para você: perdoa. Camila, mas como é que eu vou perdoar? Foi o outro que errou comigo. Liga para ele, perdoa ele.
Diz para ele, ó, tô ligando para dizer que eu te perdoo. Que eu não quero ter nada de você não, contra você não. Perdoa. Libera, olha para quem está do teu lado e diga assim: se teu futuro... Vou dar mais uma chance para quem não fala. Diga, se teu futuro depende disso, volta. Volta e perdoa quem te ofendeu. Volta e libera quem te machucou. Porque sur é muro. Se você continuar aí, você só vai dar de cara na parede. Quem aqui já conheceu alguém que tem de Deus uma promessa, mas é travado? Tem de Deus uma unção, mas não rompe. Tem gente que a gente olha e fala, meu Deus, tem a graça, né? Tem o favor, mas não rompe. Por quê? Porque está preferindo comer orgulho do que voltar. Por que não rompe? Porque está preferindo ter razão do que ver a vontade de Deus descer. Só que Deus nos trouxe aqui, gente. E Ele está dizendo, o que você carrega depende disso. Tua família depende disso. Então volta, desce um pouco. Larga de ser um crente orgulhoso. Larga de ser alguém revoltado com o sistema. Hoje o Espírito Santo não está mandando você voltar para o sistema. Você nunca foi do sistema. Está mandando você voltar para a presença dEle, para a rocha fiel, para o Deus que não falha. Volta logo. H vai voltar, o tempo vai passar e Deus não vai esquecer nada do que Ele falou para ela. Aí um dia vai ter uma festa, a Sara já teve Isaac, podia estar de boa. Mas ela vai ver Ismael zombando de Isaac. E eu não vejo nada demais nisso. Porque um irmão que nunca zombou do outro irmão, teve uma educação que eu ainda não conheci em família. Quem aqui tem irmão? Quem aqui tem irmão? Nunca deu um peteleco nele? Uma banda? Nunca? Nada? Você mesmo assim, ó, é isso tudo mesmo? Nunca jogou uma piada? Nunca fez uma careta por trás da mãe para ele ver? E quando ele disse, lá, 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 e você? Nunca, nada? Então, o problema aqui para Sara colocar H fora de casa não é a zombaria de Ismael e Isaac. É a raiva de alguém que está com a pendência antiga, que não foi resolvida até hoje e não pode mandar embora porque é semente de Abraão. Só que aí ela vai dizer, Abraão, coloca para fora, coloca para... Não tenha dúvida que essa foi a maior dor da história de Agar. Depois de servir uma casa, uma família e gerar um filho para uma família, ter a pessoa que lhe mandou gerar, colocá-la para fora de casa. E o homem, que poderia dar todo o subsídio porque o filho era dele, despediu ela com um pedaço de pão e um odre de água. Isso na vara de família hoje colocava Abraão em problema sério. Riquíssimo, mas deu para ela pão e água. Sabe por quê? Porque quando Deus diz assim, eu vou cuidar de você, Deus não quer que nenhum rico tome a glória. Deus não quer que quem tem dinheiro para pagar a tua dívida. Ei, tu não sabe, mas tem boleto que só tá alto, que é para ninguém da tua família poder pagar, para depois não dizer que foi eles que te abençoaram. Deus está dizendo, a dor da tua história eu faço parte dela, mas a vitória também será para a minha glória. A vitória também será para a minha glória. É por isso que tem gente que podia te dar tudo, mas vai te despedir com pão e água, porque liberdade não tem preço. Se ele dá para ela 2 dúzias de ouro, se ele dá para ela pepitas de diamante, ele tem pedras preciosas e rubis. Se ele enche ela de joias como moeda de troca, no final diriam, Abraão alforriou Agar. Por isso que Deus, você está entendendo agora porque que Deus chegou para Abraão e disse, faz tudo o que Sara te diz. Não é porque ele está dizendo, Sara, eu te apoio. Não, é porque ele está dizendo, Sara, eu vou pegar isso aí, tudo que você está fazendo, para fazer o que eu quero. A melhor o melhor capítulo da sua vida está no capítulo das suas lágrimas mais grossas. Nesse dia que Agar foi livre. Agar foi? Porque na primeira vez ela
Bora, gente, pra gente encerrar junto. A primeira vez ela, mas agora ela foi livre, foi despedida. Pão, água e filho. Porque Deus não vai deixar longe de você o que você gerou. Vai ela e o menino. Agora vai parar em um outro deserto. Achando que está perdida. Berseba. Qual é o nome desse deserto? Sabe o que significa Berseba? Recomeço. O significado poético e bíblico de Berseba é recomeço. Quando ela foge, ela dá de cara do muro. No muro. Mas quando ela é livre, olha aqui para mim. A impressão que você tem, se você olhar essa história com olhos carnais, humanos, é: H serviu e foi traída. H serviu e foi descartada igual um copo. H serviu como gente, mas foi coisificada por Sara. Humanamente falando, você só vai ver isso, mas vem para o espiritual. Sabe o que Deus está dizendo? É nessa traição que eu abri a porta. É nessa opressão que eu tô te dando tua carta de alforria. Camila, eu não estou entendendo. Escondido atrás do teu maior medo está o maior triunfo da história da tua vida. Depois que você admite que tem síndrome do pânico, o medo diminui. Depois que você começa a ser consultado, não é que você fica livre do mal que você tem, mas você começa a perceber que tem algum nível e algum controle sobre o mal que outrora te manipulava. Sabe por quê? Porque na história da vida, o ganhador não é o que vence sempre, mas é o que tem liberdade para não deixar de lutar jamais. Deus trouxe gente hoje aqui para dizer: ei, o que você mais temia foi o que te liberou. O que você mais tinha medo foi o que abriu a porta da liberdade para você. Por quê, Camila? Porque agora nada mais te segura, nada mais te amarra. Você não é mais refém do sentimento de ninguém. Você não tem mais essa carência absurda, dependendo extremamente de ninguém. Abraão coloca H para fora. E sabe o que ela vai pensar? Que ela morreu. Ela vai parar perdida num deserto. O pão acabou, o odre está vazio. E ela começa a chorar. Aí o anjo aparece. Rapaz, eu tenho um nervoso desse anjo. Porque o texto diz que o odre está vazio. Ela bota o menino debaixo do arbusto, porque ela pensa que ela vai morrer e ele também. O anjo está vendo o dilema da mulher. Olha como ele chega. Por que choras, Agar? Por que choras? A mulher está às vésperas da impressão de um óbito. A mulher está se vendo na condição de quem verá o filho morrer antes da própria morte. E o anjo vem e diz: tá chorando por quê? Alguém já ouviu essa música? Se você tem um Deus. Aí para. Aí você diz: o quê? Filho vai morrer? Tô num deserto. Saí da casa de quem podia me dar tudo. E quem podia me dar tudo me deu sem? Me livrou sem? Nada. Eu tenho um Deus que cuida de mim. Fala a verdade. Tem dia que a gente está igual o Gideão malhando trigo no lagar. Se o Senhor é comigo, por que está acontecendo todas essas coisas? Só que você vai entender agora. Por que choras, Agar? Porque eu choro. Botei meu filho lá embaixo, ele vai morrer. Estou aqui sem nada, também vou morrer. Porque choras? O anjo vai dizer: Agar, levanta-te. Só para quem está entendendo que eu não estou pregando para Agar, estou pregando para você. Assim diz o Senhor:
levanta-te. Você ainda não entendeu, eu vou te dar mais uma chance. Levanta-te. Levanta-te. Oh, levanta-te. Levanta, Agar. Levanta, meu irmão. Levanta, minha irmã. Por que, Camila? Agar, ela pensa assim: olha, gente, eu vou morrer. Só que ela acha que vai morrer porque está chorando deitada. Se acredita? O anjo não abriu uma fonte na frente dela. A fonte estava ali o tempo todo. Só que ela não via. Por que ela não via? Porque estava no chão, chorando. Rosto, olhos, embaçado pelas lágrimas. Não tem água só do lado de dentro não, Agar. Também tem água do lado de fora. Mas você está chorando tanto que você não vê. Presta atenção. Você está reclamando tanto pelo que você perdeu, que você não está vendo o que você ganhou. Você está tão triste pelo que fizeram contigo lá, que não está conseguindo ver o que Deus está fazendo contigo aqui. Levanta, Agar. Homem, levanta. Mulher, levanta. Jovem, levanta. Agar vai se erguendo. E quando ela vai ficando de pé, gente, o texto diz que ela limpa os olhos. E como se fossem escamas, remeladura seca. É isso mesmo. De quem está chorando uma trajetória inteira. Sai do olho dela. Quando ela se coloca de pé, ela vê que ela estava chorando rios na frente de uma fonte. Ela achou que ia morrer porque não tinha mais água. Quem está me ouvindo, diga amém. Ela achou que ia morrer porque ela não tinha mais. Porque ela não tinha mais. Mas quando ela se colocou de pé, ela estava na frente de quê? Na frente de quê? Deus está dizendo: se você visse diante do que eu te coloquei, você parava de chorar pelo que você perdeu. Só que você não está conseguindo ver o que eu preparei para você, porque você passa o dia inteiro falando do que você perdeu. Você não está conseguindo ver o que eu preparei para você, porque você chora por um noivo agressor que te deixou poucos dias antes do casamento. E o Senhor está dizendo: se você soubesse o que eu preparei para você, você não derramava mais uma lágrima por ele, mas você só quer chorar por ele. Deus trouxe homens e mulheres de Deus aqui, e Ele está dizendo: para de chorar e levanta. Levanta que você vai ver o novo círculo de amizades que eu preparei para você. Levanta que você vai ver as portas que eu abri para você passar, e nelas você não é mais escravo, você é convidado, porque no dia da sua maior dor eu te dei a sua maior libertação, a sua maior euforia. Levanta! Levanta tua cabeça, levanta teus olhos e contempla que tudo que Deus tem para frente de ti, diga comigo, para frente de mim. Tá fraco? Teve gente que não falou. Deixa eu te falar um negócio. Quando eu falo você para repetir, não é porque eu sou chata não, é porque a Bíblia diz: crede em Deus e estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. Quer segurança? Confia em Deus. Quer prosperidade? Acredita no que Deus coloca na boca dos seus ministros. Diga bem forte: pra frente de mim. Diga: pra frente de mim um futuro. Profetize isso, Lagoinha Jundiaí. Diga: um futuro glorioso, poderoso, maravilhoso. Diga: pra trás de mim só escola, nem saudade, porque eu tô livre, eu tô livre. E quem é
mexe. Quem é livre rompe. Quem é livre avança. Quem é livre voa. É tempo de recomeçar. Quem lembra? Beceba, meu som foi embora. Pelo menos para mim. Quem lembra? Beceba é deserto do recomeço. Deserto do recomeço. Toda vez que você acha que vai morrer, mas não morre, é porque Deus está te dando uma chance de... Eu queria que você olhasse para alguém e dissesse assim para essa pessoa: tu não morre agora. Camille, quando é que eu morro? Olhe para ele e diga: eu não sei, mas agora que não é. Tu não vai morrer agora. Sabe o que você vai fazer agora? Projetos novos agora. Vida nova agora. Casa nova agora. Uma unção nova agora. Amigos novos agora. Ó. Tem uma coisa nesse texto que eu tento passar batido, mas eu não conheço. Não consigo, perdão. Você aumenta só um pouquinho para mim, filha? Só um pouquinho. Não sei se é aqui, se eu estou falando certo. Quando ela pensou que ia morrer, ela botou Ismael debaixo de um arbusto, lembra? Ela disse assim: para que eu não veja o menino morrer. Aí o texto vai dizer assim: e distanciou-se dele cerca de um tiro de arco. Arco de flecha, presta atenção. Colocou o menino debaixo de um arbusto. Não quero vê-lo morrer. Uma mãe, para não ver um filho morrer, tem que ficar mais longe do que o choro dele pode alcançar o ouvido dela. Então a mãe tem que ir para muito longe, porque a mãe ouve filho chorando até quando ele não chora. Então eu penso, Ismael gritando e H dizendo: eu só vou parar de andar para longe quando eu não ouvir. Só que o Senhor disse: o nome dele não é Ismael à toa. Não é sobre você ouvi-lo, é sobre eu ouvi-lo. Então você pode ir por raio que te parta, para o mais longe que você puder. Deus está dizendo: não importa o quanto você não queira ouvir aquilo que você acha que vai morrer ou que você não quer deixar. Deus está dizendo: você pode ir lá para o Japão, pode ir para a China. Eu vou continuar ouvindo o teu ministério gritando. Eu vou continuar ouvindo teus sonhos gritando, porque a minha aliança é com você. Aí ouça: distanciou-se Agar de Ismael cerca de um tiro de arco. Completa aí para mim: cerca de um tiro de? Um tiro de? Significa que ela foi para muito longe. Era a distância que uma flecha, na tração forte de um arco, alcançava. Essa medida não é usada comumente para aferir distâncias na Bíblia. Quem ainda está comigo, diga amém. Amém. A distância mais aferida na Bíblia é tiro de pedra, distância curta. Completa aí: distância. Leva isso para a tua vida. Por exemplo, e Jesus ia orar com seus discípulos e distava-se ou distanciava-se dele cerca de um tiro de pedra, poucos metros de distância. Agora H, para não ouvir o menino chorar, a Bíblia vai usar essa medida: e distanciou-se dele cerca de um tiro de... Aí o texto diz assim, que lá no deserto de Beceba, que é o deserto do... não é o deserto da morte, é o deserto do... lá no deserto de Beceba, diz assim: e o menino cresceu. Achou que ia morrer, não era? Mas o texto diz: e o menino... você não vai morrer, você vai crescer. O que você carrega não vai morrer, vai crescer. Você que trabalha com artesanato, se tiver boleira me ouvindo aqui, você não vai fechar sua pequena cozinha, você vai crescer mais do que as massas de bolo que você coloca no forno. Ei, você que é pastor de outro ministério, mas está aqui a paisana, porque você disse: vim receber uma palavra, preciso de Deus de uma resposta. Deus está dizendo: não foge daquelas tuas poucas ovelhas, porque aquelas poucas ovelhas não vão morrer, vão crescer. Elas vão crescer e vão se fortalecer. Você que entrou hoje aqui pensando: Camila, eu acho que eu vou abrir mão do meu filho porque ele decidiu um caminho que não combina com o que eu determinei em Deus para a vida dele. Deus está dizendo: você pode ir para o mais longe dele que você imaginar. Eu ainda me lembro quando você o consagrou aos meus cuidados. Eu ainda me lembro das orações que você fez pedindo para eu cuidar dele. Ele não vai morrer, ele vai crescer e vai se fortalecer. Aí olha isso. Podia terminar aqui, ia ser lindão, mas dá pra ficar melhor, acredita?
A gente vai cantar o quê? Fala aí, Ju, o que a gente vai cantar? Eita! A gente vai cantar Faz Teu Querer em Mim? A gente é eles, tá? Muito bom. Vai ser assim, ó. Eu vou liberar a última palavra profética que Deus colocou em minha boca para esse momento. Quando eu terminar de entregar essa palavra, você vai fazer o que você fez parecido com a hora do visitante. Em pé você já está. Você vai sacudir a mão de uns dois, assim de frente. Sabe quando você tem uma vitória que você bate de frente assim, ó? Não vem dar soquinho, não. E se for para abraçar, não é? Não. Se for para abraçar, meu irmão, é para trazer para perto. Só que você vai escolher pelo menos 3 pessoas aleatórias. Podem ser quem o teu olho bater. Quando eu entregar a última palavra que eu tenho para liberar aqui, você vai deixar de carregar um pouco dessa unção que você carrega na sua vida. Porque julgos de fracasso. Isso é muito sério, gente. Acende a luz que eu quero ver quem está lá no fundo fazer o que eu estou pedindo para quem está aqui fazer também. Julgos pesados de morte, sentenças familiares, diz o Senhor, de filhos que ouviram da boca das suas mães: você não vai dar para nada, você é igual ao teu pai. Filhos que ouviram da boca do seu pai: você é um lerdo, você é um covarde, você é um otário. Gente que espiritualmente falando, pelo desespero de alguém que te amava, mas te colocou debaixo do arbusto para morrer, porque não dava conta de te resgatar, sentenças de morte serão quebrados, julgos do inferno serão anulados, decretos de falência. Se tem empresário aqui, levanta a mão e reage. Decretos de falência, obras da malignidade contra a tua empresa vão cair por terra. Prepara aí. Quando eu disser 3, você vai assim, ó, mão com mão. De uns 3, vai um, depois vai no outro, e libera. Se você é profeta, se mexa. Se você é profeta, eu não quero você paradinho no teu lugar onde você está, não. Ai, Camila, sou profeta, mas vou ficar quietinho. Não vai não, profeta se mexe, peregrina, conquista, rompe. Você vai caçar alguém hoje aqui. O texto diz: crescendo, se fortaleceu e se tornou flecheiro. Pastor Marcos, ele podia ter se tornado, irmão, qualquer coisa: boiadeiro, construtor de tendas. Só que não é coincidência, porque o que aferiu a medida da sua morte se tornou a especialidade do seu sucesso. Quem está entendendo o que Deus está falando aqui? Eu vou falar de novo. A medida usada para aferir a sua morte é a área que você se especializa. Vai para cima. É 1, sai do teu lugar. É 2, procura a mão de alguém. 3, diga: você vai crescer e vai se fortalecer. Você não vai morrer. Você não vai morrer. De novo, como um vendaval. Deixa eles adorarem. Adore, adore.
gente consegue emendar que eu diminua e ele cresça? Tente fazer isso agora. Que eu diminua. Se humilha, vai. Que ele cresça. Que ele apareça. Vai. Que eu me Não olha pra mim não, olha pra ele e fala: Deus, eu preciso me humilhar. E tem que começar diante da tua presença. Quem puder, faça desse louvor uma oração agora. E diga bem forte. Coloca a tua alma através da adoração dos teus lábios e diga: que ele cresça, que eu diminua. Me ajuda, Jesus, a descer, a me humilhar, a voltar, a reconhecer. Com a sua glória, com todo o seu amor, infinita humildade. Sinta a presença de Deus e se curve ante a ela. De todos os irmãos. Diga mais de Deus e menos de mim. Começa a pedir o Senhor para abater tua carne aí agora, vai. Começa a pedir isso. Mais de Deus e menos de mim. Mais de ti, Jesus. Que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória, com todo o seu amor, infinita humildade, servo de Tu é a glória, tu é a glória, tu é a glória. Abate o nosso eu, o nosso orgulho, a nossa vaidade. Nos ensina, Deus, a descer. Como vaso na mão do oleiro, molda-nos nesta noite. Para que o nosso orgulho não nos impeça de receber a nossa liberdade. Libera teu povo para coisas grandes nesta noite. Libera teu povo para o cumprimento de promessas extraordinárias nesta noite. Coloca um cântico na boca do teu povo. Que o ano de 2022 ainda seja marcado por surpresas sobrenaturais do eterno, do alto da cabeça até a planta dos pés, sobre a vida desse irmão, dessa irmã e sobre tudo que leva o nome dele e o nome dela. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você não vai morrer, filho. Você não vai morrer. Você não vai morrer. Você não morre agora. Você disse por estes dias: eu acho que eu vou morrer. É melhor Deus me levar. Eu tô salvo mesmo. Mas o Senhor está dizendo: você não morre agora. Você recomeça agora. Novidade de vida, novidade de vida. Novidade de vida. Vida em abundância. O melhor de Deus é para você nesse tempo. O melhor de Deus é para você nesse tempo. Nunca mais prisão. Nunca mais vício. Nunca mais dor. Chega! É tempo de liberdade. Eu estou aqui no meu coração com uma canção. Olha, vai funcionar assim. Você que está afastado dos caminhos do Senhor,
Você que está em Sul, deixa aceso para mim, por favor. Senão a luz daqui desfoca os irmãos na ponta. Só por um minutinho, já já a gente deixa de costume. Você que está afastado. Eu vou contar de 1 a 3, é a última contagem da noite, prometo. Você que está aqui e está afastado dos caminhos do Senhor. Você diz assim: Camila, eu venho porque eu gosto, mas eu estou desviado há muito tempo. Eu sempre digo isso, gente: desviado não frequenta culto. Se você está aqui, você não é desviado. Desviado é opositor do caminho. Que raio de desviado é você, meu irmão? Que até os crentes já estão olhando para o relógio e dizendo: eu tenho que ir embora. Abre aspas. E o desviado está aqui dizendo: eita, que Deus falou comigo hoje. Você não é desviado. Você podia até não estar no plano, mas a palavra de Deus te alcançou. Você podia até não estar no plano de alguém, mas a graça de Deus te encontrou. Não, Camila, mas é que para mim servir a Deus é coisa séria. Primeiro eu vou resolver minha vida. Isso é orgulho. Você vai continuar dando de cara? Porque foi o próprio Jesus que disse: sem mim, nada podeis fazer. Ué, Camila, mas eu tenho uma situação tico-tico no fubá. Como é que eu faço então? Vai vir você, tico-tico, fubá, geral. Porque Jesus não disse se arruma e vem. Ele disse: vem como você está. Fraco, cansado, oprimido. Contanto que você reconheça a sua condição, é o suficiente para que o Senhor volte para casa com você e comece a te ajudar a renunciar aquilo que não pode mais ficar na sua vida. Agora, sem Ele, essa renúncia é impossível. Impossível. Camila, então o que você está dizendo? Não sou eu, porque eu não te garanto, é Jesus. Camila, mas meu problema é que inclusive eu estou aqui com um bagulho que eu tenho que distribuir ainda hoje. Depois que o culto acabar, vem você, o bagulho. Se o fornecedor estiver aí, pergunta se ele quer vir também. É para vir do jeito que você está. Quem me conhece aqui sabe como é que eu vim. Bermudinha, barriga de fora, camisete do piu-piu. É, porque eu dizia: depois que o culto acabar eu tenho que ir para o baile. Era assim. Eu dizia: Senhor, eu não posso ir assim, desse jeito. Eu sentava no último banco da igreja. Eu dizia assim: eu não vou assim. No dia que eu deixar isso aqui, eu vou. Quando eu deixar, eu vou. Aí o Senhor disse para mim uma vez, foi nesse dia, que eu já estava arrumada para ir para o baile. Ele disse: quando você vier, você deixa. Aí eu fui, só que eu fui assim, ó. Eu não me garanto. Por quê? Porque o baile ficava no caminho da igreja. E o meu problema era passar lá. Irmãos, eu voltava na igreja santificada. Mas quando eu ouvi, aí eu disse assim para o Senhor: Senhor, eu não me garanto. Falei com Deus no último banco. Só que eu ainda não conhecia muito Jesus. Aí olha o que eu disse: ó, eu vou, mas eu não me garanto. Eu vou no teu nome. Já era, tô até hoje. Graças a Deus. Ninguém disse para mim, nessa igreja que eu me converti, o que eu podia e o que eu não podia. Era o Espírito Santo que, quando eu voltava na praça onde ficava o baile, eu sabia que se eu entrasse eu não gozaria do mesmo nível daquela presença que me abraçou quando eu reconheci. Aí o que eu fazia? Eu tinha a opção, mas eu fazia igual Thales: mas eu escolho Deus. O pezinho querendo ir sozinho, e esse aqui dizendo: mas eu escolho Deus. Camila, mas tem que confessar? Tem. Porque não foi Camila, nem igreja evangélica, nem padre, nem igreja católica. Foi o próprio Jesus que disse: aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está no céu. Olha aqui para mim. A maioria das pessoas que amam o Senhor de coração não fazem com Ele uma aliança, não porque não o amam, mas porque sentem vergonha de sair do lugar e confessar. Aí você diz assim: Camila, mas Deus vai entender? Vai, mas não vai concordar. Porque veja, não é falta de fé, nem falta de amor, é excesso de vergonha. Então ele diz: se ficar com vergonha aqui, será envergonhado lá. Porque se você não teve coragem de me reconhecer aqui, eu também não vou te reconhecer diante do meu Pai. Então por que a confissão? Ah, Camila, eu vou ficar aqui no meu lugar. Deus sabe, mas não concorda, camarada. Tem que ter confissão.
Você vai botar o microfone na minha boca, Camila? Claro que não, eu nem te conheço. Só que eu entendo que a sua chegada aqui no altar é a sua confissão pública de fé. Por isso que, Camila, eu estou sentindo uma unção. Eu quero chegar aí pertinho do altar para receber uma oração. Mas eu sou crente de uma igreja aqui perto. Não, vem que eu não estou te chamando. Camila, eu posso ir receber oração? Não! Eu não estou te chamando. Mas é que eu quero orar. Ora aí onde você está. Aqui no altar é quem sabe. Estou afastado. Foi comigo aí que você falou. É comigo aqui, ó, que o Espírito Santo está falando. Está afastado, se diz desviado, está com rolo na vida, precisa resolver. Camila, não tenho rolo nenhum, só que nunca confessei. Hoje estou entendendo a necessidade da confissão. Então vem com teus boletos pagos, com a tua vida direita, mas vem. Agora só não diz que não precisa vir, porque não fui eu que inventei isso, foi Jesus que disse. Então se está afastado, se diz que é desviado, se acha que não pode entregar a vida primeiro porque está enrolado, entrega e veja o dono do desenrolo desembaraçar teu caminho hoje ainda. No 3, ninguém vai te pegar pela mão, nem eu vou te chamar. No 3, se você sabe que é você, tu vai tomar impulso. Camila, e a vergonha? Mete no bolso e vem com vergonha e tudo. Porque a vergonha é passageira, mas a sua salvação é eterna. Eu conto 1. Lagoinha, Jundiaí, começa na intercessão de quem ajuda. Na intercessão de quem sabe que a vergonha muitas vezes nos atrapalha. Comece a orar, comece a orar. Sabe qual é a canção que eu estava no meu coração para esse momento? Parece que não tem nada a ver, mas Deus é que sabe. Aquela que diz assim: que se abra o céu, o teu reino vem. É que eu canto tão fora do tom, né? Mas você sabe qual é? No 3 libera ela. Eu conto 2. Abre os corredores o máximo que vocês puderem. 2. O máximo que vocês puderem. 2,5. Empurra um palminho assim essa cadeira aí que está aqui na frente para trás. Só um palmo. Só um palmo. Isso. Coloca em aperto quem está atrás. Só um palmo. Vai, só um palmo. Só um palmo. Empurra um pouquinho. 2,5. Não quer orar, não ora. Mas quem levantou a mão, não finge que está orando não. Ora mesmo, ora mesmo. Jesus, ajuda quem está aqui, quem precisa hoje tomar uma decisão. Não deixa a vergonha atrapalhar essa pessoa, não. Não deixa não. Não deixa não, Senhor, não deixa não. Camila, sou eu, é comigo. É com você que o Espírito Santo falou? 3, tira teu pé do chão. Abre os céus sobre Jundiaí. Nos dá liberdade. Liberta e glorifica o teu nome. Que os céus fechados se diga. Teu reino venha mover a nossa fé. Ainda dá tempo para você. Tira teu pé do chão e vem. Sai do teu lugar e vem. Que os céus fechados se abram. Teu reino venha mover. O tempo está acabando, mas não acabou. Se falta você, tira teu pé do chão e vem. Só a igreja, que os céus diga. Teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus. Nós declaramos isso no teu nome, Senhor. Que os céus fechados se abram. Teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Quem pode glorificar? Porque nesta noite salvação e glória chegaram a esta casa. Levante a tua mão e glorifique. Faça festa como o céu. Oh, é tempo de recomeçar. E o teu reino vem. Nossa festa, o nosso Deus. Diga isso, igreja, diga. Que se abra o céu e o teu reino vem. Aleluia. Nossa festa, no nosso Amém. Estenda as suas mãos, vamos orar por essas pessoas.
Podemos orar por essas pessoas? Ou tem alguém aí dizendo: Camila, meu lugar é aí na frente, mas é que eu estou travado. Você agora está destravado na autoridade do nome de Jesus. A escolha é sua. Recomece hoje. Você tem poder para recomeçar hoje. Se está faltando alguém aqui na frente, corre aqui para frente. Como disse o anjo H, volta, volta, volta. Isso, volte, volte, volta, isso. Glória, isso. Tá voltando, tá voltando. Tá voltando, ô glória! Senhor, em nome de Jesus, como igreja nós te glorificamos nessa noite. Perdão, Senhor, a igreja não ouviu. Como igreja nesta noite, nós te glorificamos. Porque salvação e glória chegaram a estas casas. Cada homem, cada mulher, cada jovem, cada adolescente que está aqui na frente, cada senhor, cada senhora que nessa noite te reconhece como único e suficiente Salvador. Estão aqui as vidas que confessam publicamente que não podem mais viver nem mais um dia diante da tua presença. Por isso, como igreja, levantamos as nossas mãos santas, sem ira e nem contenda, e te pedimos: cumpre o que tu disseste que faria, quando tu disseste que tudo que hoje nós ligássemos na terra seria ligado no céu. Nós ligamos agora a libertação completa. Declaramos a partir de agora que elas não vão mais estar travadas no muro do orgulho, do vício, da arrogância, mas declaramos Beceba, lugar de fonte de água viva, lugar de recomeço. Declaramos os seus nomes inscritos no livro da vida. Declaramos sobre elas agora a alegria, a alegria, a alegria, a alegria, a alegria, 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 vestes de louvor, ao invés de espírito angustiado, coroa ao invés de cinza. Declaramos agora um novo tempo, Senhor, um tempo de recomeços, um tempo de novidade. E as abençoamos no poderoso nome de Jesus. Pastor Marco está onde? Sobe aqui, que eu sei que vocês têm um jeito diferente de receber os irmãos. Fica aqui, não vai embora não. Fica aqui. Segura aí, isso. Aleluia. Glória a Deus. Ó. Deus abençoe a vida de vocês. Fica à vontade, pastor. Recebe os irmãos aqui.